Nós estamos a menos de 2 semanas de um chamado Ano Novo. 2017 já está o quê? Às nossas portas. E nós passamos muito tempo, passamos meses, passamos talvez até anos inteiros, fazendo revisões da nossa vida. Quando chega esse período de passagem de ano, de dezembro para janeiro, eu não conheço ninguém que não faça uma revisão da sua vida, que não pense em coisas que fez e não deveria ter feito, que não pense em coisas que ele gostaria de fazer e talvez nunca faça, e fica com o coração tão sobrecarregado, tão pesaroso, porque os seus projetos humanos não foram cumpridos. E nós temos escutado repetidamente aqui nessa assembleia, neste ministério, que Deus ele deseja transformar os nossos corações. Quem tem sido alvo dessa transformação, diga amém. Quem tem escutado essa palavra, diga amém. Irmãos, há muitos meses a palavra é a mesma. Muda o texto, muda o pregador, muda de repente a perspectiva, muda o contexto, mas é o que? Coração mudado, posicionamento, coração, realidade da palavra, a mensagem tem sido a mesma. E Deus colocou no meu coração nessa manhã algo que vai ao encontro dessa real necessidade. Como Deus, Ele vai continuamente mudar o nosso coração. Eu já tenho ministrado mensagens dentro dessa perspectiva, e nessa manhã eu quero falar sobre caminhos, sobre nossas escolhas. Caminhar com Deus. Se você ler toda a Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento, você vai se deparar com histórias de homens, de mulheres, de pessoas que caminharam com Deus. Noé foi um homem que fez o quê? Caminhou com Deus. Davi foi um homem que fez o quê? Caminhou com Deus. Ruth fez o quê? Caminhou com Deus. Esther caminhou com Deus. Sansão caminhou com Deus. Sim, houve falhas, mas homens e mulheres que caminharam com Deus. E Deus faz o mesmo convite a nós, que estamos há 2.000, 3.000, 4.000 anos depois das histórias registradas nas Escrituras. Nós somos convidados a caminhar com Deus. Enoque foi um homem que caminhou com Deus. E de tanto caminhar com Deus, o que acontece com Enoque? Deus o tomou para si. A caminhada, preste atenção nisso, a caminhada com Deus é um símbolo do nosso avanço rumo ao Senhor. Eu sei que nós queremos avançar, eu sei que nós queremos mudar, eu sei que nós queremos ter um coração submisso, queremos ter um coração voltado ao Senhor, mas sem a caminhada isso não será possível. É na caminhada que nós descobrimos quem nós somos. Amém? É na caminhada que nós descobrimos quem Deus é. Você parado no lugar estático, sem nada para fazer, apenas sentado, isso não é uma caminhada. Mas nós precisamos levantar. Nós precisamos sacudir a poeira e continuar caminhando. Nós temos projetos humanos. Nós, de dezembro para janeiro, sempre temos uma lista daquilo que nós queremos fazer e efetuar. Mas eu pergunto a você, você tem uma lista daquilo que você quer fazer em sua caminhada cristã? Você tem projetos espirituais? E quando eu me refiro a projetos espirituais, não é se você vai ler mais a Bíblia ou não. Se você vai ler, ao invés de um capítulo, você vai ler 2 capítulos por dia. Você pode ler toda a Bíblia, você pode ler o Novo Testamento inteiro na semana. Mas se você não ler, se você não tomar da maneira correta, você não está também caminhando. Deus está nos convidando, queridos, a caminhar. E Deus nos leva por caminhos que não poucas vezes são difíceis para nós. É muito fácil você andar pelo caminho que você escolhe. Seria muito cômodo para mim ministrar a mensagem de 3 semanas atrás que estava completamente pronta no meu coração. E Deus então me convida nessa manhã, juntamente com você, a experimentar um caminho diferente, que talvez não é tão confortável, que não é tão cômodo, que vai abalar com as suas estruturas, que vai abalar com as suas ideias, que vai abalar com a sua sensação
de conforto e de estabilidade. Deus quer nos fazer caminhar por caminhos que às vezes são difíceis, mas que nesse caminho que é difícil, nós deixaremos de ser autossuficientes. Nós deixaremos de ser pessoas que olham apenas para nós mesmos, e nós permitiremos que a vida de Deus seja manifestada e seja revelada em nós, seja atuante em nós. E é interessante que ao falar sobre caminhada, todos nós temos vários caminhos que foram percorridos e outros mais que serão percorridos. Mas o mais importante de tudo isso, preste atenção, não é propriamente ou necessariamente o caminho que você percorre. Se nós olharmos para a história do povo de Deus, muitos tiveram o mesmo caminho, mas tiveram percepções, tiveram experiências e tiveram resultados completamente diferentes. Nós estamos aqui caminhando enquanto ministério, mas dependendo da sua percepção, dependendo do seu coração, novamente, coração entra aqui em questão, entra em voga. A sua caminhada será diferente daquele que está perto de você. Depende, não propriamente o caminho que você percorre, mas que tipo de viajante, que tipo de caminhante é você. Se nós olharmos até mesmo para a própria experiência humana, há pessoas que viajam de um lado para o outro e carimbam seus passaportes e conquistam o mundo e têm tantas experiências, mas são pessoas que nada aproveitaram da vida. Você pode viajar, você pode caminhar como um turista, você pode conhecer o mundo inteiro, mas você pode sair de todos esses lugares completamente vazio, completamente exaurido de alguma coisa que poderia trazer-lhe utilidade. Você pode caminhar sem sair do lugar. 40 anos como o povo estava no deserto caminhando. Mas é possível também que você caminhe e adquira da parte do Senhor algo sobrenatural, algo de Deus. E eu anotei uma frase aqui que eu quero compartilhar com você. É na caminhada que o Senhor gera o vencedor. Amém? É na caminhada que o Senhor gera o vencedor. Porque se nós conhecemos a nós mesmos na caminhada, e nós conhecemos o Senhor na caminhada, enquanto peregrinos, enquanto forasteiros que somos nessa terra, nós seremos gerados vencedores enquanto estivermos caminhando. Porque enquanto estivermos caminhando, Deus falará com você. Você tem que deixar isso de lado. Essa bagagem desnecessária tem que ser tirada. Porque nós não somos turistas. Nós não estamos aqui neste mundo a passeio para conhecer apenas o mundo. Mas nós estamos aqui como forasteiros, como peregrinos, porque estamos plantados em Deus. Nossas raízes estão em Deus. Eu quero compartilhar, queridos, nessa manhã, sobre experiências difíceis da nossa caminhada. Porque é fácil caminhar por aquilo que você escolhe. É fácil caminhar pelo caminho que você escolheu. Mas quando Deus, Ele permite que você caminhe por um caminho diferente, em que você às vezes vai tatear, que você vai ter dificuldade, a sua primeira atitude é fazer o quê? Reclamar, é murmurar. Como eu estava murmurando, falando, Senhor, eu não quero ministrar uma outra mensagem, eu quero ministrar aquele encargo que o Senhor me deu. Mas não, eu preciso me submeter, eu preciso dar ouvidos ao Senhor. Há um texto em Isaías capítulo 48, versículo 10, que diz o seguinte: eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata, provei-te na fornalha da aflição. O crisol é como se fosse uma panelinha onde a prata e também o ouro são colocados e são fervidos em uma alta temperatura. E no texto de Isaías está escrito que Deus acrisolou, que Deus ele fez a nação de Israel, o povo de Israel passar pelo crisol, passar pela provação, passar pela fornalha, mas disso não resultou a prata. Será que Deus tem passado você também pelo crisol?
Será que você tem experiências de provação, tem experiências de aflição, tem experiências de sofrimento, tem experiências de dificuldade, seja na sua família, seja nos seus negócios, seja na sua vida espiritual, e você não consegue entender por que tamanha aflição? Por que tamanha aflição? Deus não quer colher prata. O resultado que Deus deseja não é o ouro refinado, não é a prata, mas Deus deseja uma fé purificada, uma fé que nos faça enxergar além do que os olhos podem ver, uma fé que nos faça tocar nas grandezas extraordinárias de Deus. E Davi também escreve no Salmo 119, versículo 71, foi-me bom ter eu passado pelas aflições, para que aprendesse os teus decretos. Quem entendeu? Foi-me bom. Davi reconhece que no caminho da aflição, ele aprendeu os princípios de Deus, ele aprendeu os decretos de Deus. Quando uma criança está aprendendo a andar, ela cai, muitas vezes, ela rala o joelho, ela se machuca, ela tropeça, e às vezes ela sente dificuldade de continuar andando. Mas o que é necessário para aprender a andar? Cair e levantar, e cair de novo, e levantar, e continuar andando, e ralando o joelho, e tropeçando, experimentando a dor, e a dificuldade, e a aflição, para que os ossos sejam desenvolvidos, para que a musculatura seja desenvolvida, para que as percepções sejam desenvolvidas, e conosco não é diferente. Muitos de nós estão frustrados, estão praticamente paralisados, ouvindo uma palavra que não surte efeito, não porque a palavra não é boa, ouvindo uma palavra que não causa transformação, não porque a palavra não seja transformadora, mas é porque estamos acomodados, estamos sentados em uma cadeira. Eu não me refiro à cadeira azul não, mas uma cadeira meramente simbólica, como o velho Eli do Antigo Testamento, e engordando, e comendo, e golfando, e empapuçando cada vez mais, e anotando as palavras, mas delas não sorvendo, não aproveitando, não comendo na alma e no espírito, e continuamos sentados, paralisados. Nessa manhã Deus quer nos sacudir, nessa manhã Deus quer nos tirar da nossa comodidade, do nosso conforto, e falar: você precisa levantar, você precisa passar por um novo caminho, uma nova experiência, nova não no sentido de que é nova nas escrituras, mas é nova para você. Quantas vezes nós dizemos não para Deus? Eu não vou por esse caminho, porque esse caminho é difícil demais para mim. Eu não vou seguir o caminho de abrir mão de mim mesmo. Eu não vou seguir o caminho de fazer isso ou aquilo outro pelo Senhor, pela igreja, pelos irmãos, pelo ministério, por minha esposa, pelo meu marido, pelos meus filhos, porque eu prefiro caminhar nesse caminho da minha vida, da minha vidinha, onde não existem alterações, onde não existem mudanças, onde não existem revoluções, onde não existe nada que me tire do conforto e da comodidade. Mas Deus quer nos fazer caminhar por caminhos novos em nossa experiência. E eu separei, queridos, 5 tipos de caminhos. Existem dezenas e dezenas de outros caminhos, com certeza absoluta. Mas separei 5 tipos de caminhos, para que nesses caminhos você possa encontrar o Senhor. A grande verdade é que existe um único caminho. Foi o texto lido no início, João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho. Mas Deus, Ele proporciona, Deus, eu não quero relativizar aqui o grande caminho que é Deus, não quero fazer isso, mas Deus, Ele proporciona caminhos menores, escute com atenção, para que nós vejamos, percorramos, entendamos o
caminho que é maior. Então as pequenas experiências, elas farão a grande experiência. E o título da mensagem dessa manhã é A Grande Jornada, caminhos que nos levam ao caminho. Caminhos que nos levam ao caminho. Qual é o seu alvo? Jesus, diga Jesus. Qual é o seu destino? Jesus. Qual é o seu propósito? Jesus. Qual é o seu objetivo? Jesus. Jesus é o nosso caminho. Mas para que nós o vejamos, nós contemplemos Jesus, Deus, ele proporciona pequenos caminhos. Abra sua Bíblia, por favor. O primeiro caminho que eu quero compartilhar se encontra em Deuteronômio, capítulo de número 8. Esse é um texto que eu sempre gosto de compartilhar. Deuteronômio, capítulo 8, nós iremos ler do versículo 2 ao versículo 5 e também o versículo 16. É na caminhada que o Senhor gera o vencedor, amém? Quer ser um vencedor? Quer ser um vencedor? Você quer ser um vencedor? Então você precisa caminhar por aqui. Nessa experiência, não física, mas espiritual. Recordar-te-ás de todo o... Quem abriu sua Bíblia? Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te exaltar, para te dar aquilo que você sempre sonhou, aquilo que está no seu coração e você não quer abrir mão. Então Deus te guiou para isso. Não. Tem certeza? Para que Deus guiou o povo então? Para humilhar? Irmãos, mas isso é Bíblia mesmo? Deus faz isso? Deus faz isso? Deus humilha? E para te provar? Para saber o que estava onde? No teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, ele te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender a um propósito. Qual o propósito, queridos? Dar a entender o quê? Que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Versículo 16. Esse Deus que no deserto te sustentou com o maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e afinal te fazer o bem. O primeiro caminho dessa manhã é o caminho do deserto. No deserto não existe luxo. No deserto não existe uma cama confortável. No deserto não existe ar-condicionado. Não existe uma carruagem que seja, que dirá um carro. No deserto existe, sabe o quê? O calor, a areia, o frio, Deus e você e Deus. E mais nada. E mais nada. Quantas são as vezes que Deus nos faz caminhar por uma vida desértica também, para provar o nosso coração, e tira de nós tantas coisas que nos são caras, que são às vezes até mesmo saudosas, e estamos acostumados a tê-las, e nós não queremos abrir mão delas. Às vezes preferimos as cebolas e os alhos do Egito, do cativeiro, do que a liberdade de Deus e com Deus no deserto. Mas é no deserto que o Pai nos disciplina, porque somos filhos. Somos filhos. Nós não somos bastardos, mas somos filhos de Deus. E assim como o Pai disciplina o filho, Deus também disciplina você. Eu sei que essa mensagem, queridos, não é uma mensagem boa de se escutar. Ela fere a nossa alma, ela fere o nosso coração, quando é dito que Deus vai provar o teu coração.
vai provar o que está aí dentro, vai provar quais são as coisas e os sentimentos que estão dentro de você, e você nem consegue enxergar, não consegue se ver apenas diante do espelho, mas não consegue ver o que está no coração. É interessante que o povo no deserto, Deus fez com que aquele povo caminhasse 40 anos, dependendo unicamente dele. Apenas de Deus. Isso é fácil ou é difícil? É muito difícil. Quando falta dinheiro, isso é fácil ou é difícil? Quando falta amigo, isso é fácil ou é difícil? Hein? É difícil. Quando falta saúde, isso é fácil ou é difícil? Tudo isso é muito difícil. Mas uma coisa não nos falta no deserto. Pode nos faltar tudo isso que eu falei. E outras coisas também podem nos faltar. Mas não falta a provisão de Deus. Não nos falta o carinho de Deus. Não nos falta o cuidado de Deus. Não nos falta a proteção de Deus. Porque todos podem nos abandonar. Nós podemos estar numa vida de deserto. Em uma vida que nós olhamos para todas as direções e só vemos areia e calor e sol e mais nada. Mas é nesse momento que Deus aparece na nuvem. É nesse momento que Deus aparece no maná. É nesse momento que Deus aparece dando a nós a certeza de que nós não estamos sozinhos. E desse modo, queridos, nosso coração, ele é vomitado para fora. Perdoe a minha expressão tão forte. Mas o nosso coração no deserto, ele é vomitado. E nós enxergamos quem nós somos. Tal como Jó, que foi colocado do avesso. E percebeu que era um homem cheio de perebas, de feridas. Não fora dele, mas dentro dele. E nós andamos às vezes tão certinhos em nosso caminho, tão arrumadinhos, tão disciplinados, tão tudo no seu devido lugar. E nada pode nos surpreender. Quando nos surpreende o que a casa cai. Quando nós somos ofendidos e nós não estamos acostumados a sermos ofendidos, a casa vai desmoronar. Quando alguma coisa nos surpreende, você se angustia. E aí Deus, ele permite que o nosso coração esteja vomitado, para você enxergar, você é pó, você é homem, você é nada. Você precisa aprender a depender de Deus. Deixar de depender da sua força natural. Porque não só de pão viverá o homem. Não só desta terra viverá o homem. Deus não disse que nós não viveríamos de pão. Deus não disse que nós não viveríamos das coisas que nos cercam, que são muito boas algumas delas, mas, sobretudo, principalmente, nós precisamos aprender uma lição no deserto. Que lição é essa? Nós precisamos aprender a viver daquilo que Deus nos dá. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ah, pastor, mas isso é muito espiritual. Eu quero que o senhor se coloque na minha situação. Eu quero que o senhor veja a minha situação. Palavra de Deus não alimenta a barriga. Palavra de Deus não cura a minha enfermidade. Palavra de Deus não resolve o meu problema. E não estou dizendo que a palavra não é poderosa. Não é isso. Mas ainda que a palavra, ela não alcance essa área que você deseja na sua vida. A cura, o presente, a novidade, aquilo que você deseja. Mas a palavra de Deus, ela pode fazer com que você esteja de pé, caminhando todos os dias, vivo, caminhando com Deus, com a convicção de que tudo, humanamente falando, pode dar errado. 2017 talvez não seja o ano melhor. Pastor, isso não é a palavra que se fale em final de ano, mas não me importa. Talvez nada aconteça daquilo que você escreveu no seu caderninho de anotações, mas se você tiver Deus como seu alimento, se você tiver Deus como seu pão, como seu tudo, como a sua assistência, como seu socorro, como seu mantenedor, como a sua providência, você tem tudo, ainda que não tenha nada.
Deus prova o nosso coração, queridos, não é na bonança, é na aflição, é na dificuldade. Seja ela qual for a dificuldade, Deus prova o nosso coração para aprendermos a viver por Ele, para aprendermos a confiar no Senhor e finalmente experimentarmos o bem que vem de Deus. Quantos aqui já levaram alguma surra do pai ou da mãe quando era criança? A grande maioria já levou? Já? Você gostou da surra? Você tinha 5 anos de idade, tinha 6 anos, 7 anos. Alguns apanharam até uns 14, 15, 20 anos. O Roger, até os 30, eu acho que apanhou da mãe dele. Aí você ia no seu pai, na sua mãe, e falava assim: mamãe, papai, muito obrigado pela surra. Muito obrigado, eu estou aqui totalmente afligido. Muito obrigado. Você fazia isso? Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Mas quem você é hoje? Que você é hoje? Quantas coisas foram tiradas de você por causa de uma boa coça, de uma boa surra? Eu sei que eu estou indo na contramão da psicologia moderna, mas não tem problema não. Hoje a palavra é diferente mesmo. Tá? 2017 talvez seja um ano diferente, a surra, mas isso não me importa. Eu quero dizer o seguinte, de que Deus é um Deus também que disciplina os seus filhos. E Ele não vai pegar um cinturão, vai descer do céu, vai colocar você no colo dele e vai dar umas lapadas. Deus vai fazer você caminhar pelo deserto. Deus vai tirar aquilo que é precioso, aquilo que é importante para você, para que você aprenda a depender exclusivamente dEle. A palavra-chave no deserto é confiança. Repita, confiança. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, cuja esperança está no Senhor, porque este homem, Jeremias capítulo 17, versículo 7, ele não é como o homem do versículo 5 e do versículo 6, ele não é um homem maldito que confia na sua própria carne, como um arbusto solitário no deserto, que não vem quando vem o bem. Nós lemos aqui nesse texto de Deuteronômio que a aflição conduziu o povo a experimentar o bem. O homem que confia em Deus, ele prova o bem, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas. Quem quer essa experiência para a sua vida? De ser uma árvore frondosa, mesmo no meio do deserto. Não está chovendo. Tudo ao redor é desértico, é seco, é árido. Mas as suas raízes em Deus, elas são tão profundas, de que você vai tocar o manancial de águas vivas que é Deus. E você vai provar do melhor que vem de Deus. E no ano de sequidão, não vai se perturbar, não deixará de dar o seu fruto no tempo oportuno. Confiança. Nesse primeiro caminho, o caminho do deserto é um caminho de confiança. O segundo caminho, queridos, abra a sua Bíblia, em Atos. Eu vou ler muitos textos hoje com vocês. Capítulo 22, versículo 6 ao versículo 11. Atos, capítulo 22. Qual foi o primeiro caminho? Nós aprendemos o quê? A confiança, a confiar em Deus. Há um segundo caminho, em Atos 22, do versículo 6 ao versículo 11. Estou no 23. Ora, aconteceu que indo de caminho, isso é Paulo, e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco,
pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer, tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. O segundo caminho é o caminho de Damasco. É o caminho onde nós perdemos e ganhamos a visão. Parece que é contraditório, não é? Mas que experiência ímpar é essa do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo era um homem extremamente preparado na vida. Um mestre no Antigo Testamento, um homem de família nobre, de família rica, um homem que falava várias línguas, um homem que tinha muita cultura, que tinha muita bagagem, e um homem que era perseguidor da igreja por conta daquilo que ele entendia que era a verdade. E Deus faz com que Paulo tenha um encontro extraordinário com ele no caminho de Damasco. Um encontro onde Paulo, ele perde a visão. Já perdeu a visão alguma vez? Eu não me refiro dos olhos. Você já perdeu a visão? Já? Você já teve a experiência, teve aquele momento de que tudo que você enxergava e pensava que deveria ser daquele jeito, some diante dos seus olhos, e você se senta desesperado e pergunta: o que eu vou fazer? Porque eu nasci para servir a Deus deste modo. Eu nasci para fazer assim. E Deus, Ele tira completamente as suas bases e seus alicerces. Quem já teve essa experiência alguma vez? Eu já tive várias vezes essa experiência de ter os meus olhos completamente cegos por Deus. Pastor, mas isso é bom? Isso é ótimo. Isso é muito bom. Isso é bom demais. Porque quando isso acontece, você cai do cavalo. Você cai no meio do caminho. E você, mais uma vez, se reconhece como alguém fraco e frágil que precisa de Deus. E você agora troca a sua visão natural, a sua visão que te faz confiar no seu braço, a sua visão que te faz confiar naquilo que você tem, para confiar em uma nova visão, que é uma visão melhor, é uma visão superior, que te fará enxergar o impossível, que te fará enxergar o reino, que te fará enxergar a segunda vinda de Cristo, que te fará enxergar aquilo que os olhos naturais não podem te dar. Nós pregamos tanto sobre o reino, pregamos tanto sobre a vinda de Cristo, sobre realidades de coisas que estão por vir, mas nós não temos às vezes essa visão. Por quê? Porque estamos enxergando com os olhos naturais. E se você enxerga com os olhos naturais, você nada está enxergando. Então o reino é uma mensagem que não causa impacto no seu coração. O retorno de Cristo é uma mensagem que não causa impacto no seu coração. Cristo pode voltar daqui a 10 mil anos que eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí, eu vou viver a minha vida. Isso não me interessa. Mas a partir do momento que a sua visão natural, ela é retirada, ela é arrancada, e você é vencido por Deus, a sua obstinação é retirada, e você olha para trás, como disse Paulo em Filipenses, olha para o seu nascimento, olha para a sua bagagem, olha para a sua cultura, olha para os seus talentos, olha para tudo aquilo que você tem, e reconhece que tudo, quando comparado ao Senhor, é refúgio, não é nada diante da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós então abrimos mão, nós consideramos o que é de fato importante em nossa vida. Você já parou para pensar, querido? O que é que importa na sua vida? Quais são os seus valores? Quais são os seus interesses? O que é que você almeja? Será que você quer ganhar o seu primeiro $1 milhão em 2017? Quem quer ganhar? Hein? Você quer trocar de carro? Quer comprar a casa? Comprar mais uma casa? Quer viajar? Quais são os seus valores? Quais são os seus objetivos? Tudo depende de uma visão que determina
o nosso futuro, que determina os nossos passos. Deus fará com que nós, não poucas vezes, caiamos no caminho de Damasco. E nos sintamos perdidos, nos sintamos completamente deslocados ao perdermos a nossa visão. Mas isso é bom, porque cegos daquilo que às vezes nos traz segurança, nos dá a oportunidade de contemplar Jesus. E de perceber de que Jesus e apenas Ele, deve ser o nosso maior interesse. O que desabonava a vida do apóstolo Paulo? Um homem nascido em Israel, de uma tribo amada, a tribo caçula de Jacó, um homem tão preparado, humanamente falando, o que desabonava? Hein? Nada desabonava. Mas e você? Será que você tem o mesmo pensamento também, que nada desabona, que tudo está correto, que nada tem que ser retirado, que você não precisa abrir mão de nada da sua vida? Nós somos ou não somos assim? Nós nos fiamos ou não nos fiamos naquilo que nós temos? E o apóstolo Paulo não tinha coisas ruins, não. Eu tenho muitas coisas ruins. Você tem muitas coisas ruins, mas o apóstolo Paulo tinha excelentes características. O apóstolo Paulo tinha excelentes credenciais. E ainda assim, ele disse que considerou tudo como esterco, tudo como refúgio. A palavra-chave nesse caminho de Damasco é considerar. Considere a sua vida. Peça para Deus revelar a você aquilo que você precisa enxergar. O pastor não pode fazer isso por você. Seu vizinho não pode fazer isso por você. A sua mulher, seu marido, não pode fazer isso por você. Mas se você estiver no caminho de Damasco, e se uma luz mais brilhante e mais forte do que a luz do meio-dia brilhar sobre os seus olhos, e você se tornar cego daquilo que você enxerga, daquilo que faz com que você tenha segurança, você precisará se voltar para Deus e enxergar Deus como o alvo e o objetivo da sua vida. O primeiro caminho do deserto nos ensina a ter confiança. O segundo caminho, a termos consideração. Considerar aquilo que é mais importante. Terceiro caminho, queridos. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 32. Eu também gosto muito desse texto. É mais uma leitura um pouco extensa, mas nós vamos dar conta. Gênesis 32, do versículo 22 até o versículo 32. Quem achou, diga amém. Diz o texto: levantou-se naquela mesma noite, isso é Jacó, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: porque perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem carne até hoje, não comem até hoje
o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Nesse caminho, o caminho do Jaboque, também o caminho de Peniel, é o caminho onde nós experimentamos mudanças. Jaboque significa murmuração. Jaboque significa espalhar. E Peniel significa a face de Deus. Todos nós conhecemos muito a vida de Jacó nas Escrituras. Jacó não era uma boa bisca. Jacó, desde o seu nascimento, era alguém que já demonstrava que daria muito trabalho. Talvez como você, uma pessoa trabalhosa, uma pessoa difícil, uma pessoa que sempre quer tirar vantagem do próximo, do pai, da mãe, em qualquer situação. Jacó, desde o ventre da sua mãe, ele já estava ali segurando o calcanhar do seu irmão. Por isso recebeu esse nome de usurpador, aquele que segura o calcanhar. E toda a vida de Jacó, até esse momento, foi uma vida de enganar e foi uma vida de ser enganado. Até que ele precisa voltar para casa, com seus bens, com a sua família, com as suas esposas, com seus filhos. E ele escolhe um caminho. Ele passa pelo val de Jaboque, que era necessário que ele passasse. Eu imagino, pelo significado da palavra Jaboque, imagino que Jacó tinha uma vida de murmurações, uma vida em que as coisas estavam espalhadas na sua vida. E ele precisava voltar. E Deus precisava organizar a vida de Jacó. E como Deus faria isso? De que modo Deus faria isso? Tendo um encontro especial com Jacó naquele val. É dito aqui nas Escrituras que o anjo do Senhor, ele pergunta o nome para aquele homem. Qual o seu nome? Qual a resposta? Jacó. Eu queria que você pensasse um pouco nessa pergunta. E nesse texto você visse essa pergunta dirigida não a Jacó, mas visse a pergunta dirigida a você. Pense um pouco, qual é o seu nome? E o que importa aqui não é o nome, mas é a sua história. O que é que você tem feito? Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão? Como você tem tratado as pessoas? Como você tem reagido à palavra e à vida? Que tipo de história é a tua? E Jacó, ele responde: o meu nome é Jacó. Sabe o que isso significa? Naquele momento, ele confessa quem ele é. Essa experiência de transformação é uma experiência que precisa que nós confessemos quem nós somos. Quantos querem ser transformados pelo Senhor? Amém? Quantos querem ser mudados pelo Senhor? Todos nós. Mas para que isso aconteça, nós precisamos confessar para o Senhor quem nós somos. Um usurpador, um enganador, um mentiroso, alguém que não perdoa, alguém que não aceita algumas coisas, alguém que não aceita o irmão, alguém que não aceita um membro da família, alguém, não importa, confesse a Deus, para que haja transformação, para que uma vida espalhada, uma vida largada no tempo, uma vida completamente cheia de murmurações, dê lugar a uma nova realidade, uma nova experiência. Deus, ele quer forjar nesse caminhar de vencedor uma nova experiência para nós. Jacó foi tocado na articulação da sua coxa, no membro que sustentava todo o seu corpo. Ele foi confrontado naquele momento. Quantas vezes nós somos confrontados também, queridos? Nós somos confrontados por Deus e nós nos esperneamos e falamos: não, Senhor, eu não quero mudar desse modo, eu quero mudar do meu modo. E Deus fala: mas você precisa mudar. E é necessário que você mude. E eu vou tirar então a sua força natural. E Jacó, ao ser tocado, ele foi vencido por Deus. Querido, deixa Deus vencer. Você não pode vencer o Senhor. Deixa Deus vencer. Permita que Deus, ele toque em você e você seja iluminado
e então transformado pelo Senhor. A palavra-chave desse caminho é transformação. E o quarto caminho, queridos, abram em Mateus capítulo 16. Nós iremos ler do versículo 21, também o versículo 24, e posteriormente Apocalipse capítulo 14. Primeiro caminho do deserto é o caminho, nós aprendemos o quê? Confiança. O segundo caminho, nós aprendemos considerar. O terceiro caminho, nós aprendemos que é necessário uma vida mudada e transformada. E o quarto caminho é o caminho da cruz, em que nós temos Cristo como nosso modelo. Diz o versículo 21, desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Versículo 24, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, faça o quê? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Apocalipse, capítulo 14, nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 5. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como de muitas águas, como voz de trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes, dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que ele vá. Até aí. Nesse caminho, é o caminho da cruz. É o caminho em que a nossa vontade é colocada à prova. E que somos convidados a negar a nós mesmos. Não é fácil seguir a Cristo. Se alguém, algum dia, disse para você que é fácil seguir a Cristo, que é fácil ser um cristão, essa pessoa te enganou. É muito complicado. É muito difícil seguir a Cristo. Mas não é impossível. Mas para seguir a Cristo, você precisa negar. Negar o quê? A si mesmo. Dizer não para o outro é muito fácil. Falar não para Vera é muito fácil. Muito fácil. Vera, você não vai fazer. Porque eu acho que isso aí não é o melhor caminho para você. Mas dizer não para mim mesma é mais complicado. Porque eu lido com os meus sentimentos. Eu lido com a minha vontade. Eu lido com as minhas escolhas. Eu lido com coisas que de repente eu não quero mexer. E Cristo, Ele é o protótipo. Cristo, Ele é o modelo daquele que seguiu fielmente, sem desistir nunca, até a cruz, o caminho da cruz. Ele estava resoluto, ele estava confiante que ele precisaria passar pela cruz. Será que você sabe disso também? Já existe essa resolução, essa determinação, essa firmeza no seu coração que você precisa passar pelo caminho da cruz? Não a cruz de Cristo, que é somente dele, mas a sua própria cruz. E está seguindo o Cordeiro por onde quer que ele vá. Será que você tem no seu coração já essa determinação? Se você tem, saiba de uma coisa: você vai precisar negar a si mesmo. Muitas vezes. E na caminhada rumo ao Senhor, ou em direção ao Senhor, para seguir a Cristo, é necessário que tenhamos uma vida de entrega. Ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Entregar e abrir mão de muitas coisas que estão, de repente, nos atrapalhando, nos proibindo de estarmos próximos do Senhor.
Fala-se muito de transformação, de glorificação, fala-se muito de uma vida ressurreta, mas não esqueça de uma coisa, estou quase acabando. A ressurreição, ela não vem antes da morte. A ressurreição, ela vem depois da morte. Nós precisamos provar deste caminho de sermos mortificados. Não é sermos torturados. A proposta de Deus não é uma vida de tortura. Essa aflição não é para torturar, mas é para acabar com o velho homem. É para te deixar completamente crucificado, inoperante, completamente incapaz de fazer algo por si mesmo. Na cruz, preso, com os pés preso, as mãos totalmente preso, em Cristo Jesus, tendo a sua vida trabalhada pelo mortificar de Cristo, para que possamos provar também a vida nova, ressurreta de Cristo Jesus. No caminho da cruz, nós aprendemos então a entrega. E para encerrar, queridos, abra sua Bíblia, também em Apocalipse, no capítulo 1, nós iremos ler o versículo 9, o versículo 10, e do versículo 12 até o versículo 18. É o caminho de Pátimos. É o caminho onde temos uma profunda intimidade com Deus. Quem achou, diga amém. Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. O que foi que ele ouviu? Uma voz. Ele ouviu uma grande voz. E versículo 12, João se volta. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Imagine só a situação. João, sozinho em uma ilha, exilado. Pátimos, uma ilha rochosa, estava lá, sem a igreja, sem os demais apóstolos, porque todos haviam morrido, sem ter irmãos para compartilhar a mensagem, sem ter pessoas para conversar. João tinha ou não tinha, de repente, humanamente falando, todas as chances de desistir? Tinha, sozinho, entre aspas, abandonado, mas não estava abandonado. Ele tinha todas as chances. Mas é nesse momento em que ele está em Pátimos, ele tem uma grande visão. Em Pátimos nós temos o caminho da contemplação. Já contemplou o Cristo glorificado alguma vez antes? Pastor, nunca vi isso, só João viu. Já contemplou no seu coração esse Cristo que aparece e coloca a sua mão direita sobre o seu ombro e diz assim: não temas, não desista, não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu estive morto, mas estou vivo. E é interessante que João, ao contemplar o Cristo glorificado, ele tem a visão de um homem reluzente, de um homem sobrenatural, com seus pés como latão e vestido com vestes sacerdotais, vestes talares, que caminha entre 7
candelabros entre 7 candeeiros de ouro. E essa visão é a visão do sumo sacerdote, aquele que cuidava do serviço do templo no Antigo Testamento. O que nós compreendemos nessa contemplação, nesse caminho de contemplação, nós compreendemos que nós não estamos sozinhos, que nós temos o sumo sacerdote que está conosco, olhando por nós, está conosco, caminhando com a igreja, cada um no seu tempo, mas Deus caminha. Uns vão correndo, outros vão caminhando mais devagar, mas Deus caminha com cada um. E está ali, como um sumo sacerdote, se compadecendo das nossas deficiências, das nossas dificuldades, dos nossos temores, angústias e aflições. E este, na visão do caminho da contemplação, é aquele que coloca a sua mão direita em nosso ombro e diz assim: não temas, porque eu estou com você e estou contigo. Queridos, as aflições são necessárias, os problemas são necessários, os desertos são necessários, o caminho de Damasco também é necessário, o caminho de Pátimos, o caminho da cruz, todos esses caminhos são necessários para nós. A grande diferença é como é que você vai caminhar, de que modo você vai caminhar. Saiu uma nação inteira da terra do Egito, 2.600.000 pessoas saíram do Egito a pé. E daqueles que saíram, apenas Josué e Calebe, com mais de 20 anos, eles entraram. Todos os restantes morreram no deserto. E por que morreram? Sabe por quê? Mas não passaram pelo mesmo deserto? Josué, Calebe e os outros? Por quê? O caminho não era o mesmo? E Pátimos, de repente, não seja o mesmo caminho para alguns? E o deserto? E a cruz? E Damasco? E outros caminhos? Qual a diferença, então? É receber a palavra com fé. É misturar a palavra em nosso coração com fé. É enxergar que Deus está à nossa frente, nos aguardando do outro lado do rio, do Jordão. Que Deus está do outro lado. Ele está lá à frente, mas está também ao nosso lado. Vamos caminhar com Deus. Vamos permitir que mesmo na aflição, sejamos transformados de glória em glória e de fé em fé. Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã? Graças a Deus. Eu quero convidar o Ministério de Louvor. Estaremos encerrando a reunião. Vamos cantar mais uma canção.